quando chega o ano anterior ao das eleições, os advogados e advogadas eleitoralistas, eles surtam. Surtam porque, em razão do princípio da nulidade que está previsto no artigo 16 da nossa Constituição, toda alteração do processo eleitoral tem que estar em vigor um ano antes das eleições. Eleições são, conforme a previsão constitucional, no primeiro domingo do mês de outubro, que no ano que vem dará no dia 2, então a gente vê toda uma movimentação no Congresso Nacional, mais ou menos no início, meados do primeiro semestre, para poder tramitar ou a PEC ou o projeto de lei para que ele esteja aprovado, sancionado, ou no caso da PEC, promulgada, até o ano, exatamente o marco do ano anterior. E esse ano, eu falo que é curioso, porque é um ano que a gente ainda está vivendo pandemia, crise econômica, crise sanitária, e o Congresso bombou. Bombou, mas bombou de uma forma que eu falei, meu Deus, eu dormia e acordava, qual que vai ser a próxima novidade que nós vamos ter em discussão no Congresso? E eu, particularmente, participei de 2 GTs. Nós tivemos 3 GTs que trataram de temas extremamente importantes e eu tive, como representante da OAB, a possibilidade de acompanhar 2 deles. Primeiro, nós tivemos um GT da deputada federal Bia Kicis, que discutiu sobre o voto impresso. Essa matéria foi aprovada no GT, foi para o plenário, e lá no plenário foi derrubado, não foi aprovado. Então, ou seja, essa questão do voto impresso foi rejeitada pelo plenário, mas nós ficamos meses, alguns meses, discutindo essa temática, se teria o voto impresso para as próximas eleições ou se não teríamos o voto impresso. Não vou perder o tempo aqui agora para falar de uma matéria que já foi rejeitada e não vai ser aplicada nas próximas eleições. Inclusive, eu fiz uma live, né, porque eu sou jovem, porque eu sou youtuber, né, eu tenho Instagram, então vocês me acompanham no meu canal, cliquem lá, sigam o meu canal. Eu tenho uma live no meu Instagram, por isso que eu falo, sou jovem de verdade. Mentalmente jovem. Me acompanha lá, que eu fiz uma live com a deputada Bia Kicis para entender a PEC que trataria do voto impresso, porque eu falo que, mesmo que nós tenhamos uma posição doutrinária, mesmo que a gente apoie uma determinada corrente, a gente tem que ouvir, porque a democracia é isso. É você chegar no consenso a partir de um dissenso, e nós não temos todo mundo pensar de forma igualitária, entender os pontos de vista, ainda que você não pactue inicialmente com ele. Então, tivemos esse GT e tivemos outros 2, que foi o GT da reforma política e o GT do novo Código Eleitoral. O GT da reforma política ele foi conduzido como relatora a deputada Renata Abreu. E o GT do Código Eleitoral teve como relatora a deputada federal, minha amiga Margarete Coelho. Ontem, inclusive, eu fiz uma live, está lá no canal, com a deputada Margarete Coelho, que falou sobre o novo Código Eleitoral. Pois bem, desses 2 GTs, nós tivemos que o GT da reforma política resultou na emenda constitucional 111, de 2021, que já tem os dispositivos que já estão em vigor, porque a emenda foi promulgada e já vão valer para as nossas eleições do ano que vem, eleições de 2022. E tivemos o GT do Código Eleitoral, que deu ensejo ao projeto de lei complementar, porque as reformas eleitorais são por meio de lei complementar, como o colega Paulo disse, que deu ensejo ao projeto de lei complementar 112 de 2021. O que aconteceu com esse PL? Esse PL foi para o Senado, foi aprovado na Câmara, em tempo rápido para poder ver, a gente tentou ver se ainda daria tempo de haver a votação bicameral para aplicar o novo código para as próximas eleições, mas, infelizmente, ele foi para o Senado, e no Senado os senadores entenderam que eles precisam de maior tempo para análise da matéria. Então, o que nós temos hoje? Nós vamos falar das outras leis, mas desses GTs, o GT da reforma política que culminou nessa emenda constitucional 111, e é com isso que nós vamos começar aqui o nosso debate. Para mim, a temática mais importante que foi promulgada nessa emenda foi a contagem do voto em dobro
para as candidaturas femininas e candidaturas negras. Isso aqui é uma minha posição particular. Infelizmente, partido político, as lideranças partidárias, ainda, com toda a evolução da nossa democracia, com toda luta por igualdade, ainda não se predispõem em formar lideranças femininas. Eu brinco que chega ali no ano da eleição, vamos fazer a caça às mulheres. E agora vão ser a caça às pessoas não brancas, por conta da questão racial. Então, o que acontece? Chega lá na véspera e fala, precisamos de mulher. Sem uma formação necessária dessa liderança, desse trabalho de empoderamento. Porque dentro de uma cultura machista patriarcal, não vamos ser ingênuos de acreditar que a mulher vai acordar amanhã e vai falar, ok, serei candidata. Dificilmente. Não quer dizer que isso não ocorra, mas dificilmente porque ela não é estimulada, primeiro, dentro do próprio ambiente familiar e às vezes ela não encontra ressonância, não encontra apoio dentro da estrutura partidária. A estrutura partidária já tem ali aquelas oligarquias que concentram o poder e, obviamente, querem a manutenção do poder, que normalmente está enfeixado na mão de homens e de algumas poucas e raras mulheres nesse sistema. Então, essa mulher que se lança no voo solo, ela vai receber um pouquinho de santinho. Eles vão dar um santinho para ela e falar, vai lá, querida, faça campanha. Isso, então, é um desestímulo, porque não há ainda é essa tendência na formação. Veja, eu fui procurada agora recentemente um partido político para dar aulas sobre as legislações envolvendo o gênero, né, as candidaturas femininas, que isso é interessante, um processo de formação, mas não é a regra. E ainda o que as nossas deputadas brilhantemente tiveram a ideia. E esse artigo específico, ele foi concebido pela hoje ministra do TSE, Maria Cláudia Bucanieri, junto com a deputada Margarete, inclusive nós falamos sobre isso na live ontem, falou, vamos mexer no bolso, vamos falar a língua que o pessoal entende, dinheiro. Então vamos ver se a gente dando dinheiro muda o status quo, muda esse quadro de subrepresentação. E assim tivemos a emenda. Hoje, os votos dados, hoje que eu falo, doravante, né? Após a emenda constitucional 111, os votos que forem dados às candidaturas femininas e às candidaturas de pessoas não brancas serão computados em dobro. Para quê? Para fins da distribuição do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Então, você vai ter mais dinheiro a partir do maior número de mulheres que você conseguir eleger. É uma forma, não é o ideal, mas eu falo que a gente ainda vive num mundo paliativo, é o que dá para hoje. É o que tem para hoje, é isso. Qual que seria o cenário ideal, Luciana? Reserva de cadeira. Eu defendo reserva de cadeira no parlamento, por um período temporário, porque toda ação afirmativa deve ser temporária, apenas para poder se conscientizar, até aquele momento provisório para mudança, e depois volta-se à normalidade, uma vez que você tenha se atingido um patamar razoável de igualdade. O que não dá é nós termos uma legislação que prevê 30% de gênero nas listas dos partidos políticos, nós temos 15% de deputadas no nosso Congresso Nacional. É incompatível você ter 30% mínimo de mulher e você não consegue eleger o mínimo proporcional ao que a lei obriga. Então, eu defendo a reserva de cadeira. Esse projeto, essa previsão, inclusive, estava no novo Código Eleitoral, mas encontrou resistência na Câmara, por razões óbvias, e não teve que ser tirado do texto. Mas ainda temos PEC que prevê reserva de cadeira, então eu ainda sou uma otimista e sou uma lutadora de que esse dia chegará, que nós teremos, sim, um aumento do número da nossa representação feminina. E a prova dessa necessidade, gente, eu vou desviar um pouquinho do foco eleitoral e mostrar por que nós precisamos de uma representação feminina. Vou dar um exemplo recentíssimo do veto em relação à concessão de absorventes para as mulheres em estado de vulnerabilidade. Foi um projeto de lei aprovado pelo Congresso, vetado pela presidência, mas que vai retornar
ao Congresso para análise do veto e que provavelmente será derrubado, uma vez que o Congresso aprovou, mas quando você tem uma política pública destinada às mulheres, é natural que isso venha das mulheres, porque com todas as vênias, por mais que nós tenhamos homens adeptos à pauta feminina, nada é melhor do que uma mulher para saber o que ela precisa de acordo com a sua necessidade biológica. Então, nós precisamos de ter essa representação exatamente para que esses projetos de lei, essas propostas legislativas que tenham por pauta o gênero, estejam ali um olhar de uma mulher, de uma mulher trans que vai ali falar sobre as necessidades reais e que só quem tem lugar de fala é que vai poder defender isso de forma genuína e de forma veemente. Bom, mas aí voltando, então, o principal aspecto da alteração foi essa contagem em voto em dobro, mas temos também uma outra alteração trazida pela emenda que eu entendo que é interessante. É interessante porque vai tratar sobre a fidelidade partidária. A fidelidade partidária está na nossa Constituição, e é por isso que essa alteração foi feita por meio de uma PEC. A fidelidade partidária, isso para quem não é adepto ao direito eleitoral, porque como o doutor Paulo disse, nem todas as faculdades ministram direito eleitoral. Eu já consultei lá no Conselho Federal, doutor Paulo, inclusive, vai ser obrigatória essa disciplina nas universidades, mas por enquanto ela não é obrigatória na grade curricular, lá na PUC mesmo é optativa, não é obrigatório. Então, eu vou falar aqui para pessoas que podem não ser afetas ao direito eleitoral. A fidelidade partidária, ela se dá para aqueles eleitos pelo sistema proporcional, entenda-se, deputados federais, estaduais e vereadores. Esses têm que observar a fidelidade partidária, eles têm que ser fiéis àquela agremiação, àquela legenda sob a qual eles se fizeram candidatos e conseguiram mandato. Por quê? Porque quando você vai às urnas, ano que vem nós vamos escolher os nossos deputados federais e estaduais, você digita lá 4 números, vou pôr um número fictício aqui, 1, 2, 3, 4. Esses 2 primeiros dígitos, eles se referem ao partido político. Então, o eleitor, quando vai à urna, ele vota primeiro no partido político. Faço aqui um parêntese. Como a doutora Ana disse, embora a pessoa não possa trabalhar com direito eleitoral, o direito eleitoral é da nossa vida. Então, quando eu tenho um novo código eleitoral, eu não estou escrevendo um código eleitoral para um técnico, também para o técnico, mas estou escrevendo para o cidadão, para o filiado, para o partido, para a liderança partidária, para você, eleitor. Todos nós somos eleitores. Maiores de 16 anos, nós somos eleitores. Então, nós temos que entender das regras que vão mudar a nossa vida. Porque aquele númerozinho que você digita ali vai interferir na sua vida e na do seu próximo. Então, quando você vai lá para a urna e digita lá 1, 2, 3, 4, aqueles 2 primeiros dígitos se referem à legenda partidária. Então, você não pode ir para uma urna e falar assim, pouco importa, vou votar no fulano, pouco importa o partido político. Importa sim, porque o primeiro voto é dado ao partido político. Inclusive, você pode votar na legenda. É o voto de legenda. Eu só quero votar no 1, 2. Não quero votar em ninguém, mas eu posso ir lá e o seu voto será computado para o partido político. Uma vez que esses eleitos pelo sistema proporcional são eleitos por meio de uma agremiação que faz essa ligação entre os vários nichos, as várias demandas da sociedade para essa representação no legislativo, aquele que se elegeu por uma legenda tem que ser fiel a ela. Porque senão vira o que a gente chama de promiscuidade. Um troca-troca partidário, que era muito comum antes do TSE baixar a resolução 22.610 em 2017 e falar assim, peraí, tem que ter fidelidade partidária, senão você vai perder o mandato, porque o mandato é do partido, não é do candidato eleito, ele é do partido e o Supremo já disse, é do partido. Então o partido domina ali aquela vaga, aquela cadeira do representado. Então o que acontece? Veio a resolução, depois da resolução do TSE, veio a alteração da lei orgânica dos partidos políticos, disciplinando as hipóteses excepcionais que permitem que aquele candidato eleito ou candidata possa migrar para um outro partido sob o qual ele não se elegeu. São hipóteses restritivas
E, por exemplo, discriminação partidária, isso é muito comum. Quando tem aquela orientação da bancada, olha, a bancada vai votar nesse projeto aqui contra o governo. Aí você vira e fala, eu não. Eu quero votar a favor do governo, ou vice-versa. E aí você vai contra a orientação de bancada. Então, nós tivemos isso recentemente no Congresso, vários deputados e deputadas pediram autorização na Justiça Eleitoral para poder migrar de partido sem o risco de perder, e a Justiça Eleitoral deferiu essa migração daquele parlamentar e daquela parlamentar também, que nós tivemos mulheres envolvidas nisso aí. Pois bem, antes de a gente ter essa emenda, uma das causas que eram questionadas era quando o partido dava autorização. Tudo bem, eu não tinha uma justa causa, mas vinha lá, meu partido, eu conversava com a liderança nacional, e ele falava, ok, fulano, vá com Deus, vá lá, vá para onde você quiser. Então, o partido dava autorização. E o questionamento que chegou até os tribunais era, essa autorização do partido era suficiente para você poder migrar sem correr o risco de perder o mandato? Então, nós tínhamos ali jurisprudência falando que não, que ela era um indício de que haveria justa causa, mas que, aliado a esse indício, seria necessário uma das hipóteses que a lei orgânica dos partidos políticos previa como hipótese autorizadora. Então, tudo bem, você tem autorização, mas, além disso, você tem que mostrar, por exemplo, a mudança do programa partidário, o desvirtuamento do programa partidário, ou você mostra sua discriminação pessoal. Não basta autorização. O que a emenda fez? Trouxe como hipótese de justa causa a autorização do partido. Então, está hoje na Constituição. Se você tiver ali a cartinha falando, vai com Deus, você pode mudar sem ter que prestar contas, que eu falo prestar contas no sentido literal da prestação de contas, sem ter que dar satisfação para mais ninguém sobre aquela sua, né, aquela, vamos dizer, transmutação do partido A para o partido B. O que eu falo que isso, na verdade, vulnera a escolha do eleitor. Porque quando nós vamos às urnas, como eu disse, a gente escolhe o partido político a qual aquele candidato, ou pelo menos se a gente não escolhe, a gente deveria escolher, observar, a qual aquele meu elegido deveria estar vinculado. Se no meio do mandato ele muda, mas ele muda para um partido que você não tem a menor afinidade. Fala assim, mas peraí, eu votei nesse fulano, nessa fulana, porque ele estava vinculado a partido com a qual eu compactuo com a ideologia. Aí ele muda. Então, isso, na verdade, é uma violação da representatividade, da escolha do eleitor quando ele foi às urnas. Porém, infelizmente, às vezes as leis são feitas para os próprios, elaboradas para os próprios destinatários delas. Então, nós temos hoje, com a emenda, pode mudar. Pega a autorização do partido, que você, então, tem ali a possibilidade de mudar sem risco de perder o mandato, que nós vamos fazer, então, uma autonomia privada dentro das agremiações partidárias. Vamos ter ali a vontade entre liderança partidária e o eleito, deixando o principal ator do processo eleitoral, que é o cidadão, que é o eleitor, alijado dessa relação jurídica. Ficou agora intrapartidária ali entre o eleito e a agremiação. Bom, prosseguindo, nós tivemos aqui uma outra lei que já foi sancionada pela Presidência da República e que também já vai valer para essas eleições, que é a Lei 14.211. Ela alterou o Código Eleitoral e alterou a Lei 9.504, que é a nossa conhecida Lei das Eleições. O que nós temos aqui para chamar a atenção nessa nossa conversa? Essa lei, ela traz expressamente uma discussão que foi tratada no Congresso Nacional sobre as coligações. Não sei se vocês vão recordar, nós tivemos nesse grupo de trabalho da reforma política, primeiro nós ficamos assim, uns 2 meses, salvo engano, discutindo a substituição do sistema proporcional hoje vigente pelo sistema distritão. Gente, isso foi porque eu falo que eu participei da audiência pública. Foi uma luta, porque, na verdade, estava ganhando corpo essa substituição do sistema proporcional pelo sistema distritão. Resumindo o sistema distritão, porque nós não temos nem tempo bastante para isso, senão nós vamos jantar aqui, já que eu cheguei atrasada, mas o sistema distritão divide-se
aquele estado em distrito e os mais votados vencem. Como se fosse a eleição majoritária. Eleição para prefeito, governador, presidente da República, quem tem mais voto ganhou. Ganhei, me elegi. No sistema proporcional, não. No sistema proporcional, a gente vê que tem cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário. Por quê? Como eu disse agora na nossa fala, gente, primeiro você vota no partido político. Então, primeiro você vai ver os votos que o partido político como um todo teve para saber quantas cadeiras ele vai ter direito e quantos candidatos ou candidatos que ele vai fazer. Então, é feito todo um cálculo dentro do sistema proporcional que não é linear como o sistema majoritário. Então, a tese foi, gente, vamos substituir pelo distritão, que ele é fácil de compreensão do eleitor. Porque, na verdade, o eleitor vai saber para quem o voto vai ser destinado. Votei no A, eu sei que o voto que eu dei vai para o A. A princípio, é um sistema muito mais fácil, sim. Por quê? Fui lá na urna, digitei Zezinho, meu candidato, o voto vai para o Zezinho, o que não acontece no sistema proporcional. Porque no sistema proporcional, o voto que você deu no Zezinho, necessariamente, não vai eleger o Zezinho. Ele vai eleger um outro candidato, ou do partido, ou então, quando a gente podia ter, das coligações. Mas foi aquela discussão do distritão, que eu reputo como bode na sala. Colocaram o distritão na sala para barganhar. Então, vamos falar aqui que a gente vai abrir mão do distritão e vamos ganhar o outro ali. A gente faz muitas vezes isso, né? Joga um para ganhar outro. E eu acho que foi isso que aconteceu, não tenho quase certeza absoluta, porque ficou aquela preocupação na alteração do sistema proporcional pelo distritão. E qual era o problema dessa substituição? Enfraquecimento dos partidos políticos, porque no distritão a pessoa se elege por si própria, independentemente da agremiação, que vai ter um enfraquecimento mais do que os partidos já estão enfraquecidos. Então, nós tivemos que, tudo bem, vamos abrir mão do distritão, não vamos aprovar o distritão, mas, em contrapartida, vamos aprovar a volta às coligações. Por que volta às coligações? Porque em 2017, nós tivemos a emenda constitucional, ou seja, uma emenda constitucional falando, olha, não pode ter coligação para as eleições proporcionais. Ótimo. E agora, 4 anos depois, agora vamos ter. Voltamos às coligações. E sem contar, gente, que a gente já teve uma experiência de eleição com as coligações que foram as últimas municipais. Aí eu falo, agora, na hora que chegou a vez dos congressistas, né? Vamos lá, dos deputados testarem eleição sem coligação, vão voltar. Aí, bom, aí a Câmara aprovou essa volta das coligações, foi para o Senado, ela falou assim, não, a volta das coligações ela é inconstitucional, barrou. Então, nós tivemos essa lei falando, olha, pode ter coligação? Sim, só para o sistema majoritário, tal como já tinha sido ali pela emenda constitucional 97 em 2017, ou seja, vamos ter coligações no ano que vem, apenas ali para os cargos majoritários, governadores, presidente da República, mas os deputados federais e estaduais vão ter que disputar ali sem coligação, sem estar coligados. Mas aí eu brinco, sempre existe uma saída. Por que sempre existe uma saída? O Senado barrou a volta das coligações, mas aí nós tivemos a sanção da Lei 14.208, que trouxe as federações partidárias. Eu falei, gente, sempre tem uma saída. Porque a coligação é aquela junção de partido para aquele conjunto de partidos que se associam para disputar a eleição. Acabou a eleição, desfaça a coligação. É uma forma de sobrevivência dos partidos nanicos? Claro, porque com a cláusula de desempenho, que ano que vem vai para 2%, com a cláusula de desempenho, o partido nanico normalmente não consegue fazer uma cadeira. Então, ele não consegue sobreviver, porque ele não consegue ter dinheiro, ele não consegue ter tempo de rádio e televisão. E aí, com a coligação, eu falei, eu junto com aquele mais forte ali, com aquela legenda mais forte, sobrevivo e consigo eleger, tenho a chance de eleger algum candidato ou candidata. Com o fim das coligações, leia-se, dificulta-se a vida das legendas de aluguel, que exatamente esse foi o propósito em 2017, que acabar com as legendas de aluguéis, com o fim das coligações e também com a cláusula de barreira. Bom, e vem a federação.
A federação é essa junção dos partidos políticos, porém, limitada num tempo maior, que é o tempo do mandato. Então, nós vamos ter aquela junção para o tempo de mandato, mas é uma forma de, mais uma vez, uma válvula de escape para poder sobreviver aqueles partidos que não sobreviveriam sem as coligações. Sim, eles não sobreviveriam sem as coligações, mas vão ter sobrevida com as federações de partido, que também já foi aprovado e também já está em vigor. Bom, outra questão importante, gente, com relação a essa lei, foi o número de candidaturas que podem ser apresentadas. O artigo 10 da nossa Lei das Eleições previa que o partido político poderia apresentar até 150% dos lugares a serem preenchidos. Então, eu tinha ali a lista apresentada pelos partidos e o número de candidaturas é no percentual de 150%. Você pega ali o número de cadeiras, calcula 150%, aquele era o número que você poderia apresentar. Em alguns casos, você poderia ter 200%, mas a regra era 150%. E eu vou explicar um pouquinho a origem dessa mudança para 150% para a gente entender. Por que se aumentou para 150%? Um número que nem é redondo, né? Precisa fazer um cálculo ali. Porque, gente, esse artigo 10, ele foi alterado para prever a cota de gênero, que antes era 20% e depois passou para 30%. Como quem está na cadeira não quer levantar de jeito nenhum para dar espaço, principalmente para uma mulher, o que o legislador fez? Ótimo. Nós vamos falar que tem que ter vaga na lista para mulher, mas vamos aumentar o número de candidaturas que a gente pode apresentar. Ou seja, não mudou nada. Aqueles ali que eu iria apresentar continuaram sendo apresentados e não, vamos aumentar para 150, porque aí eu tenho como colocar essas mulheres que a gente vai ter que colocar. Então, eu falo, gente, que a gente tem que olhar o espírito do legislador, né? A vulga mens legis, né? Porque exatamente o espírito do legislador, qual foi? Não vão perder o lugar que a gente já tem. Vamos aumentar o número de candidaturas, que a gente já mantém o status quo, mantém quem já está, continua no mesmo lugar, e vamos criar ali novas candidaturas, que a gente aumentou para 150, que a gente consegue encampar essas mulheres da cota de gênero. E todo mundo feliz, achando, que legal ter cota de gênero. Mas quem estava lá na cadeira não criou um mecanismo de não mudar. Então, agora, esse número dos 150 foi para 100, que é o natural, né? Então, o partido vai apresentar 100% dos lugares a preencher o número de candidaturas, e aí vem, agora vai ter que fazer a vez das mulheres realmente, porque desse número de candidaturas nós temos aquele 30% mínimos obrigatórios de candidaturas femininas. Então, você tem 10 ali, candidaturas, você tem que observar 3 tem que ser candidaturas femininas e com o risco de ser fraudulenta e comprovada a fraude, nós sabemos que é cassação de toda a chapa, né? Nós teremos ali cassação de toda a chapa. Acho que aqui o Estado de São Paulo, ele já teve decisões cassando toda a chapa por conta de fraude de gênero. Eu tenho assim, feito um apanhado nos estados para ver quais estados ainda não... Porque eu falo, não é possível, né? Não é possível. Não, tem alguns que não tem, mas aqui São Paulo já tem precedentes aqui de cassação por cota de gênero. E uma outra alteração importante, que eu já estou caminhando para a conclusão, é o cálculo das sobras, gente. Isso aqui é cálculo da sobra, eu te falo que eu tinha que fazer um gráfico aqui para explicar cálculo de sobra partidária, porque é um assunto muito, vamos dizer, mais complexo. Mas o que é cálculo da sobra? Partido político, hoje sem mais coligação, né, nas eleições proporcionais, ele vai ter que fazer o cálculo do quociente eleitoral e o cálculo do quociente partidário, para saber qual o número de cadeiras que ele vai ter. E nessa conta pode ter sobras, ou seja, pode ter cadeiras que não foram ocupadas ali por um candidato ou candidata. Na legislação anterior, à Lei 4.211, para a disputa dessas cadeiras que sobraram, que a gente chama de sobras, todos os partidos podiam concorrer. Então, eu pegava lá o partido X, que não fez nenhuma cadeira, e colocava ele para disputar com o partido Y, que fez 5 cadeiras. E como é que esse cálculo da sobra ele é feito? Assim, em breves linhas, por causa do nosso tempo. Você pega
o número de votos que foi dado àquele partido político divide pelo quociente partidário mais 1, que é o número de cadeiras que ele fez. Então, vamos supor que o partido X fez 5 cadeiras, 4 cadeiras, aí você vai por 4 mais 1, 5, divide por 5 e pega a média. Se eu sou um partido que fiz 0 cadeira, na hora que eu ponho lá 0 mais 1, dá 1. Então, eu pego os meus votos, na hora que eu divido por 1, continuo com os meus votos. Agora, se eu pego os meus votos e divido por 5, por 6, a minha média, óbvio, que é menor do que aquele que eu dividi por 1. Então, o partido que não fez cadeira nenhuma, ele tinha a chance de levar a sobra. E o partido que fez um tanto de cadeira não teria essa chance. Logicamente que esse cálculo ele foi feito exatamente para dar chance para esses partidos que não fizeram cadeira nenhuma ter pelo menos uma. Mas o fato é que ele prestigia quem não teve um bom desempenho nas urnas em detrimento daquele que teve um ótimo desempenho. Então, o que a lei nova diz? Vamos ter ali os partidos que vão poder participar, mas ele criou ali uma cláusula também para uma cláusula de desempenho para participação. O partido político poderá concorrer nas sobras desde que ele tenha obtido 80% mínimos do quociente eleitoral. Você pega o quociente eleitoral, vê 80%, esses partidos, e os candidatos terão que ter feito 20% desse quociente eleitoral. Então, é um requisito mínimo para você ali disputar as sobras. Então, gente, essas são as principais alterações para as eleições do ano que vem, e eu gostaria de concluir a minha fala abordando um pouquinho da palestra do Dr. Paulo. O Dr. Paulo falou sobre a questão das inelegibilidades, né, trazida ali, a lei da ficha limpa, a lei 135, e assim, qual é a minha posição com relação à manifestação do Dr. Paulo? A lei das inelegibilidades, ela veio realmente para tirar da arena política aquele gestor que foi ou um mau gestor pela lei da improbidade administrativa ou um condenado criminalmente, ou seja, todas as hipóteses que nós não vamos elencar aqui agora, até porque não é a minha temática da fala, que estão previstas nessa lei. Mas por ser uma lei que torna o cidadão inelegível, ou seja, que altera um direito fundamental, que restringe um direito fundamental, por consequência, por óbvio, ela tem que ser interpretada restritivamente. Isso é óbvio. E nós temos que a Constituição, ela prevê a possibilidade de suspensão dos direitos políticos, inclusive, não só em relação a uma sentença criminal transitada em julgado, mas em relação às ações de improbidade, aos atos de improbidade. Mas essa suspensão não pode se transformar em cassação dos direitos políticos, o que não é admitido pelo nosso texto constitucional. E o que a gente vê muitas vezes hoje, até pela própria redação da lei complementar e da lei 6490, a lei das inelegibilidades, é que o prazo que você tem de suspensão, ele acaba se tornando, na prática, uma verdadeira cassação dos direitos políticos. Meu tempo acabou? Não. Uma verdadeira cassação dos direitos políticos. Por quê? Porque da forma como a lei é redigida hoje, e isso já tem sido objeto de interpretação jurisprudencial, alterando essa interpretação, você tem ali a condenação em segundo grau já te torna inelegível. Então, aquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função, já sai ferrado. Desculpa a expressão, mas já sai ali, a primeira decisão já torna inelegível. Quem não tem foro por prerrogativa de função ainda tem segunda instância, ainda fica lá um tempinho. Agora, quem tem foro por prerrogativa de função já sai, acorda, o tribunal condenou, você está inelegível. E se você fica inelegível para fins da Lei 6490, durante todo o período do seu recurso, e mais depois do trânsito em julgado. Então, às vezes, se torna uma sanção perpétua. E se torna uma cassação. O projeto do novo código prevê, inclusive, e isso já foi aceito pela jurisprudência, uma detração, que é exatamente computar dessa suspensão esse prazo, porque senão ninguém vai querer recorrer. Você fala, transita logo, para começar a contar, porque se você ficar recorrendo, usando o seu direito constitucional de recorrer, em prejuízo a você mesmo. E quanto mais tempo você estiver recorrendo, mais tempo você está lá com a suspensão de direitos políticos. E vamos imaginar, gente, que para
o ator, o agente público, ficar 12 anos, às vezes fica 20 anos fora da arena política, isso aí é a morte. Como o doutor Paulo falou, nós estamos falando de direitos fundamentais, Então, em boa hora, veio a decisão do ministro Gilmar Mendes, referenciado pelo doutor Paulo, na DI 6678, que falou, olha, suspensão de direitos políticos pode ter? Pode. É sanção prevista expressamente na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, mas só para atos dolosos, porque a Lei da Improbidade, nos tipos artigo 9, 10 e 11, prevê a suspensão para atos culposos. Você pode ter lá, por exemplo, lesão ao erário punida a título de culpa e punida com a suspensão de direitos políticos. Então, veio o ministro Gilmar, suspendeu o trecho da lei, suspendeu a eficácia, porque você vai punir um ato culposo com suspensão de direitos políticos, a pena é desproporcional, e nós temos submetido à sanção presidencial a nova lei de improbidade administrativa, que vai no direcionamento da decisão do ministro Gilmar, só punir atos dolosos. Eu até dei uma entrevista essa semana, falando sobre essa lei, fala o seguinte, infelizmente, o remédio ficou com uma dose muito grande para uma solução, para o problema que tinha. Porque qual é o problema? Embora a Constituição preveja a gradação da pena, embora a lei da improbidade preveja a gradação da pena, na prática, o que a gente via que era exatamente isso, atos culposos, atos de não tamanha relevância, que mostrava ali a má-fé do gestor, ou a intenção do gestor em fraudar uma licitação, ou seja, atos de somenos importância, fazer uma analogia igual o Supremo teve que deferir um HC para a mulher que roubou foi agora, não sei se foi o que foi o produto que ela roubou, se foi um pacote de biscoito, não lembro, mas foi agora. 2 miojo, foi assim, uma coisa. Ter que recorrer para o Supremo deferir essa ordem em favor da pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, até um crime de vamos chamar, bagatela. Então, guardando as devidas proporções e a analogia aqui, é a mesma coisa, crimes culposos punidos com a pena máxima de suspensão dos direitos políticos. Então, na verdade, veio a lei, ela vai tornar mais difícil a punição, porque ela prevê o dolo, e muitas vezes o dolo é difícil de ser comprovado na prática, ela vai tornar, sim, mais difícil a apuração dos atos de improbidade, porém, em contrapartida, é uma resposta que o Congresso Nacional deu para essas aplicações desmedidas e desproporcionais das sanções previstas ali na Lei 8429, que provavelmente a nova lei será sancionada pela Presidência da República e teremos, então, um novo regramento. Altera a lei das inelegibilidades? Não, porque a lei das inelegibilidades já prevê que tem que ser ato doloso de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito e dano erário. Então, já exige, a lei da improbidade já exige, para a configuração da inelegibilidade, melhor dizendo, a lei 6490 já exige o dolo. Mas isso aqui também será uma mudança com reflexo, inclusive, na postura aqui dos nossos gestores.